Assim, eu falei antes do sorteio, a minha preferência é jogar uma decisão contra o Corinthians, com a força da torcida, né? No ambiente lá da casa deles. Não é a mesma coisa que jogar no Maracanã com a nossa torcida. É evidente que a nossa torcida em São Paulo é grande, mas aí vira conta matemática. A gente pode botar muito mais rubro-negro no Maracanã, independente da paixão e do carinho do torcedor, do que na Arena em São Paulo. Então a gente está muito feliz com o resultado. Todos nós, os jogadores também, então, por mais que não falem, né, estão felizes. Agora, isso não muda nada. Isso são dois grandes times que vão se enfrentar. Eu acho que é uma outra atmosfera, outro jogo do que da Libertadores. Isso é a decisão de um campeonato nacional. Vamos torcer aí para o melhor resultado para o Flamengo. E graças a Deus decide em casa, decide na nossa casa, decide no Maracanã, na atmosfera do Maracanã. E deu tudo certo. Quem é mais forte, Flamengo ou Corinthians para o Marcos Braz? Não vou te falar, não tem Flamengo nem Corinthians. Os dois times foram qualificados para essa final. E me pergunta depois do segundo jogo que eu te respondo. Braz, levando em consideração que nos últimos jogos de mata-mata o Flamengo construiu talvez a classificação fora de casa, né? Porque tanto contra a Vélez, contra Corinthians na Libertadores, contra o Atlético Paranaense também na Copa do Brasil, construiu fora de casa. Essa vantagem de decidir no Maracanã se torna ainda maior? Olha, por acaso construiu, mas são jogos de 180 minutos e mesmo que não construa fora de casa, o importante é o resultado final. O importante é que o Flamengo saia campeão dessa Copa tão importante, um título nacional. E se ganhar, se formos campeões, em cima de um Corinthians que também que tem uma grandeza histórica do futebol. Acho que vai ganhar o futebol, vai ganhar o Brasil. Acho que o Brasil vai parar, até por questões numéricas das duas torcidas, né? Vai ser muito importante, eu acho que importante para todo mundo, para vocês que cobrem, para todos nós que estamos inseridos também nesse processo, vai ser muito importante. Agora o Flamengo está muito feliz com essa decisão em casa. Também tem a questão logística, né, Braz? É uma viagem a menos 10 dias antes de uma final de Libertadores também. Sim, se bem que São Paulo, cara, não é questão, assim, eu vou te falar, a questão de logística é, num jogo em São Paulo, ela não pesa tanto, são 40 minutos de voo. O que pesa mesmo é você jogar em casa, com a sua torcida, com uma atmosfera favorável. Agora a gente tem que construir um primeiro jogo que isso facilite. Não adianta chegar a ter um problema, uma situação muito adversa ou adversa no primeiro jogo, que aí você também não consegue usar isso em casa, ou você terá dificuldade de usar isso em casa. Os jogos são 2 jogos de 180 minutos. Evidente que nos outros 90 a gente vai estar ainda mais perto da nossa torcida, mas os primeiros 90 são tão importantes quanto. Aí, Marcos Braz, passando, deixa eu chegar aqui no Cacau Cota, diretor executivo de relações Relações quente. Eu falei, quando junta você e Marcos Braz, não tem como dar ruim. E tá aí o resultado de mais um sorteio. O resultado é dentro das 4 linhas, né? A gente, óbvio que decidir do lado da nossa torcida da nação é sempre importantíssimo. Mas a gente decidiu fora também contra o Atlético Paranaense e foi buscar o resultado. Então não tem jogo fácil. O Corinthians é um dos maiores clubes do Brasil. Flamengo, óbvio que o Flamengo chega num momento de crescimento dentro das 4 linhas, mas é isso, não tem sorte e azar. Futebol é a bola na rede. Bora buscar o resultado do lado da nossa torcida. É sempre uma vantagem. Eu sempre falei isso, que jogar o segundo jogo em casa é uma vantagem, mas não é decisivo. A gente passou pelo Atlético Paranaense jogando a segunda fora. Corinthians vai ter tratamento VIP no Maracanã? Vai ser tratado da mesma forma que a gente sempre é tratado lá. O Corinthians sempre nos recebe muito bem e a gente espera fazer o mesmo no Maracanã. Tá aí, Cacau Cota. Alguma coisa para público, Cacau? A gente teve na Libertadores o Flamengo tendo uma capacidade maior no setor oposto e recentemente, quando o Flamengo foi à Copa do Brasil em 2017, o Cruzeiro também teve o setor sul inferior. Há essa possibilidade de acordo para ter mais público? Há o trabalho do marketing do CEO do Maracanã, Gustavo Oliveira, do CEO, para resolver essa questão. Cacau,
sobre a arbitragem do Fluminense. Tem uma coisa básica para Valorizar o trabalho do Fluminense fora de campo. Aí o Marcelo Penha é um grande colega aqui de trabalho aqui de bastidores da CBF, faz um trabalho bom, nós vamos fazer o nosso. Eu, infelizmente, estava suspenso contra o Goiás, Ceará e Fluminense, eu estava suspenso. Foi 3 jogos que eu não pude estar presente, mas já volto agora no próximo jogo. Infelizmente, a suspensão é desnecessária. Eu falei normal com o juiz e acabou caindo na minha conta uma frase que não fui eu que coloquei. Mas vamos lá, futebol é isso. A gente fora de campo também toma suspensão. Eu não jogo, não decido, mas a gente trabalha aqui nos bastidores. Cacau, e sobre o Fluminense, sobre a questão da arbitragem desse jogo, propriamente, diretamente falando sobre a questão do Klaus, o Flamengo pretende fazer alguma coisa, reclamar? Ele foi infeliz em algumas marcações, mas vamos olhar para frente, tem uma final de Copa do Brasil. Então, mas só insistindo um pouquinho, Cacau, porque a gente te falou, né, no último sorteio, no penúltimo sorteio sobre arbitragem, você falou, tem o VAR e tal, mas mesmo com o VAR, a arbitragem no Brasil vive um momento muito delicado, né? Eu falei que ele pecou justamente porque ele não viu o VAR. Se ele tivesse visto o VAR, talvez ele tinha mudado a decisão dele, mas faz parte, o jogo é ali, é correria, nada contra a pessoa do Klaus. Vamos olhar para frente, tem uma final de Copa do Brasil agora, uma final de Libertadores, não adianta ficar falando do que passou. Olhar para frente e corrigir os erros. Não, o que passou não, mas eu estou te perguntando assim, que medidas o Flamengo, os clubes que são envolvidos podem... talvez o árbitro dá uma coletiva no final do jogo, porque não fala nada, né? Fica por isso mesmo. Sempre conversar internamente aqui na CBF para buscar o melhor entendimento. Não vai ser jogando para a galera que nós vamos resolver. Conversando aqui dentro, debatendo com o presidente, com o Júlio Avelar, o pessoal da arbitragem, debatendo, conversando, encontrando a melhor forma para evitar esse tipo de problema. Cacau, só umazinha aqui minha, cheguei agora. A gente ouviu o técnico Dorival Júnior e também o Vitor Pereira falando muito, né? Os dois citaram a questão do campeonato ser decidido dentro do campo, né? E me pareceu que eles estavam mandando uma mensagem, né, diretamente para as equipes de arbitragem para não interferirem no resultado e que a bola defina quem vai ser o campeão da Copa do Brasil. Do ponto de vista do Flamengo, existe preocupação quanto a isso? Como é que tá, o que tem sido feito? Como é que está isso para vocês? Não, nenhuma preocupação. O futebol é decidido dentro de campo. Uma competição do tamanho da Copa do Brasil, no jogo final, do tamanho que é Flamengo e Corinthians, a gente sabe que não só o Brasil, mas todos estão vendo esse jogo. Então, eu tenho certeza que a comissão de arbitragem vai botar um árbitro FIFA, um melhor árbitro da CBF, um árbitro que tenha tranquilidade, né, que tenha um passado recente tranquilo para apitar o jogo dessa envergadura que é Flamengo e Corinthians lá e o segundo jogo aqui.